Alunos e alunas, meninos e meninas, lobinhos e lobinhas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Bora pra Lição. Hoje temos a hora da leitura e vamos conhecer mais uma tradicional história. Trata-se de uma adaptação do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos, dos irmãos Grimm. Estão prontos? Então, bora lá! Com vocês, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: "Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém, pela voz rouca e pelas patas negras." Os cabritinhos responderam: "Podes ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos." Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: "Abra, queridos pequenos! Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um." Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. "Não abrimos nada", disseram. "Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua voz é rouca, tu és o lobo." Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida voltou a bater à porta dizendo: "Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um." Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: "Não abrimos, nossa mamãe não tem as patas negras como tu és o lobo." O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: "Machuquei o pé, queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa?" Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: "Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata." O moleiro pensou: "Este lobo está tentando enganar alguém", e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou: "Se não o fizeres, devoro-te." O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: "Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós." Os cabritinhos gritaram: "Mostra-nos primeiro a tua pata para que saibamos se és realmente nossa mãezinha." O lobo não hesitou. Colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro correu para dentro do forno, o quarto foi para a cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou! A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: "Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio." Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros.
Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram um lobo, espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente de um e de outro lado e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, Deus meu! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora e, conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6 vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha! Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se, e como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mamãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Bem, após conhecer a história, agora é hora da lição. A sua tarefa será ler um trecho dessa história. Na verdade, mais do que ler, você deve gravar um áudio com a sua leitura. O seu professor já enviou para você o trecho que deve ser lido. Grave a sua leitura e envie ao professor o seu áudio. Na próxima aula, a gente volta a conversar sobre essa história. Até lá!